E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu punho, eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá esse conforto a meu coração em Cristo. Eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Versículo 22. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque graças às vossas orações, espero que vos serei restituído. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Nós lemos um livro da Bíblia. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai amado, pela oportunidade. Sabe como o nosso coração treme diante desse lugar, Senhor. Peço que o Senhor fale à sua igreja, fale ao nosso coração, Pai. Edifica a sua igreja, Pai. Edifica a nossa fé, Pai. Trabalha, Senhor Deus, no nosso interior. Ensina-nos, ó Deus, a sermos sábios ao ouvir essa palavra. Tranquiliza o nosso coração. Santifica a nossa vida. Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, só gostaria de fazer um pedido. Olha para essa pessoa que está ao teu lado aí. Olha para ela. É bonita? É. Fala para ela assim, ó, não conversa comigo. Dá um sorriso, aquele sorriso, tipo assim, se conversar vai ter problema. Bem, irmãos, eu gostaria que você viesse na tua mente agora, na tua cabeça agora, uma pessoa que marcou a tua vida, mas não marcou positivamente, marcou negativamente a sua vida. Que talvez toda vez que você lembra dessa pessoa, você se entristeça com essa pessoa. Alguém que talvez tenha te prejudicado. Alguém que, quando você lembra, não tem uma boa memória, teu coração dói. Às vezes você pode até chorar lembrando dessa pessoa. Eu tenho certeza que na minha vida e na tua vida passaram pessoas dessa forma. Que não marcaram positivamente a nossa vida, mas que deixaram talvez algumas sequelas, alguma mágoa, né? Algo que ainda precisa ser resolvido ainda na nossa vida, que não nos deixa caminhar. Eu costumo falar que tem muitas pessoas ainda que dentro do Evangelho que ainda estão presas porque não se libertaram do passado. Às vezes por causa de experiências ruins, por causa de algumas situações que não convêm, elas não conseguem mais andar para frente porque ficaram presas e presas a pessoas. Bem, aqui é uma carta muito bem clara, muito bem didática de um apóstolo que está preso e ele pede a um filho na fé que receba o escravo fugitivo. Esse filho da fé de Paulo é Filemão. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo significa útil. Então, Onésimo era um escravo de Filemão. Mas que de alguma forma Filemão foi prejudicado por Onésimo. Onésimo provavelmente fugiu de Filemão e foi para Roma, lá onde Paulo estava. E lá Onésimo, de alguma forma, se encontrou com Paulo. Paulo estava preso. Então, provavelmente, Onésimo também foi preso lá. Só que quando Onésimo conhece a Paulo, a Bíblia diz que ele conhece a Paulo e ele se torna um filho na fé. Ele conhece a Jesus Cristo, ele conhece Jesus como Salvador. E Onésimo já é outro homem. Mas só que ficou algo lá atrás que precisava ser resolvido com Filemão. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso, que quando o fato de nós nos convertermos, o fato de nós encontrarmos Jesus, glória a Deus, mas e o passado? E como é que fica aquelas pessoas que nós prejudicamos? Zaqueu nos dá um bom exemplo disso. Nós precisamos ir em direção a elas e pedir perdão. Nós precisamos ir em direção a elas restaurar os nossos relacionamentos. Então Paulo ele vai escrever essa carta para Filemão receber esse rapaz. Então todo o momento da carta é uma carta de intercessão por alguém.
E no versículo 5, você vai ver, fica com a sua Bíblia aberta, ele diz assim para Filemão. Paulo conhecia o caráter de Filemão. Paulo sabia que Filemão era um homem bom, era uma pessoa honesta, era uma pessoa íntegra. E ele vai dizer no versículo 5, porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima em relação a Jesus e para com todos os santos. Guarda uma coisa no teu coração, amado. O fato de você ser bom, o fato de você fazer o bem, o fato de você fazer as coisas certas, não vai te isentar de você ser prejudicado. Muitas vezes nós entramos na igreja, nós às vezes somos prejudicados por A, B, C e falamos, meu Deus, mas eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço as coisas tão bem, mas as pessoas me prejudicam. Guarda uma coisa no teu coração, o mal e o bem vêm sobre os justos e sobre os injustos, vêm sobre todos nós. Nós vamos lidar durante toda a nossa caminhada cristã com esse tipo de atitude das pessoas. Você vai lidar com frustração, com decepção, você vai lidar com uma série de circunstâncias que você vai falar assim, poxa, mas eu sou bom, eu só fiz o bem, por que essa pessoa me roubou? Por que essa pessoa vem me maldizer? Essa pessoa fez fofoca a respeito de mim. Já passou por isso? Quantos aqui de nós não estamos nos identificando com Filemão? Que às vezes nós fazemos as coisas certas, fazemos tudo como manda o figurino e tomamos às vezes, uma punhalada pelas costas. Quantos de nós não passamos por isso e travamos a nossa vida? Mas guarda uma coisa, amado, também na sua mente. Os onésimos sempre vão existir na nossa vida. Sempre vai, é uma forma de Deus até tratar com o nosso caráter. Sempre vão existir os onésimos. Sempre vai acontecer na nossa vida aquele que a gente menos espera às vezes. Vai, às vezes, nos decepcionar. E nós sempre nos decepcionamos com os onésimos. E não era para nós, na verdade, Paulo deixa muito claro isso, que nós não podemos nos decepcionar. É difícil? É difícil. Mas por que, irmão, você está falando que nós não podemos nos decepcionar? Por que nós não podemos romper com essas pessoas? Primeiro, amado, nós não podemos colocar nossas expectativas na esfera humana. Homem é homem. Deus é Deus. Quantas pessoas pararam? Quantas pessoas deixaram de exercer um ministério? Quantas pessoas abandonaram uma igreja? Quantas pessoas abandonaram a sua família? Deixaram de falar com A, B, C ou D por causa de pessoas? Quantos de nós, amados, vamos ter atitudes que vão nos segregar, que vão nos separar por causa de atitudes de pessoas? Guarda uma coisa no seu coração. Pessoas erram. Você é pessoa. E quantas vezes, amados, durante toda a sua vida vão aparecer os onésimos? Aí você vai lá para o Face e desabafa no Face. Vai lá falar da vida dos outros, mandar as indiretas lá para a vida dos outros. Amado, os onésimos, eles estão aí. Mas eu vejo essa carta, eu olho para essa carta e vejo um apóstolo preocupado com um relacionamento rompido. Alguém que está disposto a unir o que foi separado, a restaurar um relacionamento, alguém intercedendo por outra pessoa. Alguém que perdeu o seu valor para o outro, mas que para Deus tinha um valor imenso. Onésimo talvez para Filemão não tivesse mais valor. Por quê? Porque ele me traiu, porque ele me roubou. Não sei o que Onésimo de alguma forma fez algo que deixou Filemão chateado. Mas é preciso que haja os pacificadores, aqueles que não destroem relacionamentos, aqueles que não colocam lenha na fogueira, mas aqueles que olham para os relacionamentos que estão rompidos e digam, eu quero ser um agente de restauração, eu quero ser alguém usado por Deus para que as pessoas tenham comunhão, não dissensão, não divisão, eu quero chamar essa responsabilidade para mim.
E essa noite Deus está te chamando para ser um pacificador. Deus está te chamando para ser como o apóstolo Paulo. Se na tua casa tem alguma coisa dividida, se no teu grupo tem alguém dividido, se há algum tipo de relacionamento que está rompido, deixa Deus usar você para você ser um agente de restauração de relacionamentos. E muito mais do que isso, amado, o apóstolo Paulo ele vai desafiar Filemão. Não é fácil perdoarmos. Não é fácil nós relevarmos. Não é fácil nós estendermos a nossa mão para aqueles que nos feriram. Eu sei disso. Mas quando nós estamos lidando com igreja, quando eu lido com material chamado igreja é aquele que faz a vontade de Deus e não faz a sua vontade. Igreja é aquele que quando olha uma situação que parece ser muito difícil para ele, humanamente falando, ele olha para a cruz e vai em direção à cruz e vai fazer aquilo que o mestre manda, não aquilo que ele quer. E o apóstolo Paulo, ele dá mais uma caminhada, chama Filemão para dar aquela caminhada da segunda milha. Ele vai falar assim para Filemão: Filemão, eu mando de volta para ti, porque ele é como, lá no versículo 12, ele é como fosse o meu próprio coração. Eu estou mandando ele para ti. Sabe, amados, uma coisa muito interessante, que essa carta, o apóstolo Paulo estava preso, ele pega Filemão, ele pega Onésimo, ele pega um outro rapaz chamado Tíquico, que era alguém que o acompanhava também, que levava as cartas de Paulo. Ele pega esses dois e fala: vocês dois vão levar a carta para Filemão. Agora você imagina, meu amado, tenta desenhar essa cena. Aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, que você não quer nem vê-la perto de você, essa pessoa chegar com uma carta na tua frente e falar assim: olha, você tem que me perdoar porque o pastor mandou você me perdoar. É difícil? Mas foi isso que aconteceu. Além dele receber uma carta de Paulo, quem vai chegar com essa carta é o próprio agente que o ofendeu. Isso é desafio ou não é desafio? Amado, eu tenho certeza no meu coração que isso é humanamente muito difícil de nós vivermos. Aquele que nós não queremos nem lembrar dele, vir e falar assim: olha, você precisa me perdoar. É a mesma coisa, amado, chegar com a cartinha e falar assim: aqui, agora. Mas só que tem uma coisa: aquele que te feriu já não é mais o mesmo. Ele foi transformado. Hoje ele tem uma utilidade. Eu gostaria de falar até um pouco sobre essa questão da utilidade. Sabe por quê? Nós vivemos em tempos de relacionamentos descartáveis, em que se eu não presto para você, ou se eu te feri, se eu fiz algo contra você, eu te coloco de lado. Se eu não concordo contigo, tá bom, você não tem utilidade para mim. Se eu te feri, é fácil, tá bom, olha só. Você me feriu, eu te perdoo, tá bom, mas você vai caminhar para lá e eu caminho para cá. Quantos de nós não agimos assim? Medimos as pessoas pela sua utilidade. E o momento em que essa pessoa perde a utilidade para nós, lembrando que Onésimo significa útil, nós descartamos. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas não pelo significado das pessoas, não pelo que elas são, mas pelo que elas podem nos proporcionar. Isso às vezes nós fazemos até com Deus, até no nosso relacionamento com Deus. Nós queremos Deus pelo que Ele pode nos dar, não pelo que Ele é. E amados, quantos de nós já não fizemos isso, aí vivemos uma hipocrisia de falar assim: não, olha, tá bom, você me feriu, mas você caminha para lá e eu caminho para cá e a vida continua. Mas essa noite o Espírito Santo está falando ao teu coração: não é assim, não é dessa maneira. Vocês são igreja, vocês venceram o pecado, vocês venceram Satanás, vocês têm que aprender a andar juntos, vocês precisam aprender a se perdoarem de verdade e continuarem andando juntos, porque vocês vão entrar juntos lá no céu. E o apóstolo Paulo fala para ele: eu mando para ti como se fosse o meu próprio coração.
Agora, lembra que eu pedi para você lembrar de alguém que te prejudicou? Imagina agora, nesse momento, desenhe essa pessoa chegando na tua frente, com essa cartinha do teu pastor falando assim, perdoa essa pessoa. Eu sei que temos na nossa vida muitas marcas, amados, que vamos carregar durante a vida inteira. Pessoas se matam por causa de pessoas. Pessoas abandonam as igrejas por causa de pessoas. Pessoas ficam em depressão por causa de pessoas. Pessoas tomam atitudes inconsequentes por causa de pessoas. Mas essa noite Deus está te chamando para você olhar para as pessoas com o olhar que Ele tem para as pessoas. Com o olhar de misericórdia, com o olhar de amor, com o olhar de perdão. Porque Ele nos perdoou, nós devemos também perdoar. E Deus tem urgência, quando eu olho essa carta, eu vejo que Deus tem urgência na restauração de relacionamentos. Podemos ter aqui no nosso meio, aqui, temos várias pessoas, mas podemos ter pessoas aqui que não se falam, que não se olham, que não se comunicam. Pode ser que você não tenha intimidade com A, B ou C, isso é normal, mas, amados, existem pessoas que não se falam porque houve ruptura nos seus relacionamentos. E Deus tem urgência nessa restauração, e essa noite vai ser uma noite de cura no seu coração, porque o Espírito Santo tem o desejo de continuar trabalhando na igreja, e Ele não trabalha no nosso meio com corações doloridos, com corações que não perdoam. Deus tem urgência na minha vida e na sua vida. Sabe por quê, meu amado? Não tem essa, eu sou o ferido e ele é aquele que me fere. Uma hora você pode ser o Filemão, aquele que foi ferido, mas tem momentos que você é um Onésimo, que você fere os outros e às vezes você nem nota. Tem momentos, meu amado, que você é Onésimo, tem momentos que você é Filemão, tem momentos que você precisa ser Paulo, um agente de restauração de relacionamentos. O desejo do coração de Deus é que nós nos tornemos como esse homem, aquele que intercede pela vida dos outros. Eu preciso ser como o apóstolo Paulo. Lá no versículo 17, você vai ver ele falando o seguinte: portanto, se me consideras o teu amigo, recebe-o como se fosse a mim. Recebe-o como se fosse a mim. Não jogue fora. Restaura o que tem que ser restaurado. E mais uma vez eu quero te fazer essa pergunta: como você está lidando com aqueles que perderam a utilidade na sua vida? Muitas vezes, amados, isso às vezes acontece até no nosso meio, no arraial. Às vezes, nós somos medidos pelo que nós podemos oferecer. Muitas vezes, nós somos medidos por aquilo que podemos oferecer. E quando eu deixo de oferecer aquilo que você precisa de mim, eu deixo de suprir a sua expectativa a respeito de mim, você não me quer mais. Muitas vezes, amados, às vezes nos grupos da igreja, às vezes no nosso meio, no nosso arraial, aquela pessoa que já não faz o que a gente faz, já não participa dos cultos que a gente participa, já não faz parte do grupo que a gente participa. E o nosso olhar, muitas vezes, é discriminatório. Sabe por quê? Porque perdeu a utilidade. Se perdeu a utilidade, essa sociedade faz o quê? Descarta. E nós precisamos parar de ser, amados, agentes de descarte. Nós temos é que fazer com que as pessoas entrem, o inútil, o útil, o que trabalha, o que não trabalha, aquele que serve, aquele que não serve. Todos estão debaixo da mesma graça, todos estão debaixo do mesmo amor, todos precisam do nosso amor. Não é só quem nos dá, aquele que não nos dá, ele precisa da nossa atenção maior. Mas nós medimos as pessoas pelos que elas nos dão, pela capacidade que ela tem de nos dar alguma coisa. Na hora que ela nos falta, nós colocamos essas pessoas para fora da nossa vida. E isso não pode ser assim, amado. É nessa hora, quando aqueles que nós estávamos esperando a respeito deles alguma coisa, eles falharam conosco, é a hora de nós nos aproximarmos.
É hora de nós termos um coração amoroso e irmos em direção às pessoas. Não só pelo que ela pode me dar, mas também pelo que ela deixou de me dar alguma coisa. Eu preciso dar algo para ela. Mas quantas vezes, amado, quantas vezes na minha vida e na sua vida, isso eu não falo só no ambiente de igreja, isso é para todas as áreas da nossa vida, nós somos assim. Quantas amizades nós já rompemos, porque teve apenas um momento de traição. Talvez teve um momento de infidelidade, um momento que faltou um diálogo melhor e nós acabamos por pouca coisa. Nós deixamos, amados, quantos relacionamentos, quantos casamentos estão sendo aí descartados? Por quê? Porque falta comunhão, porque falta diálogo, porque falta exercer o perdão. Deus quer que nós tenhamos um coração perdoador. E é por isso que o que eu estou falando para você, eu sei que é extremamente difícil. E eu não estou muito confortável para falar isso com você. Deus, por que Deus quer essa noite restaurar nossos relacionamentos com os outros? Porque Deus quer nos fazer pessoas melhores. Porque Deus quer nos fazer cristãos. Cristãos são esses que fazem coisas que o mundo não consegue entender. Cristão é aquele que oferece a face para aquele que nos bateu. Cristão é aquele que caminha 2 milhas para aquele que quis caminhar 1 milha com ele. Cristão é aquele que realmente renuncia à sua vontade para viver em função da vontade de Deus, não a dele. Ele diz, olha, Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é nobre, isso é de Deus, isso é o que Deus espera para mim e para você. Tem gente que está deixando de falar com o outro por causa de time de futebol, mano. Tem gente que deixou de falar com o outro porque um fez uma declaração lá no Facebook que foi mal interpretada, gerou uma discussão e daqui a pouco não se falam mais. Tem gente que saiu do grupo de WhatsApp porque escutou alguma coisa lá que chateou, olha só. Descarto o relacionamento, não quero mais, não quero me envolver. Não quero me envolver. Não faz parte mais da minha vida. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, amados, nessa carta, lá no versículo 18, olha, Filemão, se Onésimo te deu algum prejuízo, ou ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Nessa carta ele vai falar, olha, coloca isso na conta, eu vou pagar o prejuízo que ele te prejudicou, eu vou cobrir o prejuízo que ele te deu. Eu gostaria de falar algo, Marlon. Essa atitude do apóstolo Paulo te lembra alguma coisa? Pensa bem. Põe na minha conta, porque eu vou pagar pelo erro dele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Põe na minha conta, eu vou pagar. Ele não merece, mas eu vou pagar por ele. Isso te lembra alguma coisa, meu querido? Isso lembra a atitude de alguém. Um dia, meu amado, eu e você ofendemos a Deus. Um dia, alguém foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, a Bíblia diz, estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, nós fomos curados. Ele pagou o preço por mim e por você, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi ferido, ele foi vilipendiado, ele foi envergonhado, ele sofreu prejuízo, ele mesmo decidiu pagar, mano. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, mas Jesus, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado junto a Deus. Portanto, não há acusação contra os filhos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem intentará acusações contra os filhos de Deus? Quem tentará acusação contra Onésimo? Contra aquele que perdeu a sua utilidade? O apóstolo Paulo ainda vai brincar com essa palavra. Uma hora ele te foi útil, agora está sendo útil para mim.
E às vezes nós nos enchemos das nossas razões, isso é um problema sério. As nossas razões faz com que nós percamos amizades. As nossas razões faz com que nossos relacionamentos no nosso casamento se acabe, porque eu tenho a minha razão. Eu prefiro perder a razão a perder um amigo. Muitas vezes, amados, nós estamos cheios das nossas razões, mas misturados às nossas razões, tem egoísmo, tem vaidade, tem falta de amor, tem falta, amado, de dedicação ao próximo. Então, meu amado, faça como Jesus, pague o que tem que ser pago. O apóstolo Paulo teve essa decisão, olha, o que esse homem te fez, o que ele provocou de ruim na sua vida, eu vou pagar por ele. Da mesma forma, Cristo fez isso por nós. Da mesma forma, Jesus fez isso, amado, você não merecia. Você tinha que estar preso também, como eu também deveria estar preso. E nós estávamos presos aos nossos pecados. Mas um dia Ele olhou para nós e decidiu interceder por nós. Um dia Ele viu que nós éramos culpados, sim. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, mas Ele decidiu pagar a dívida por nós. Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Paulo, olhando para Jesus, não tinha como ser diferente. Paulo falou, Filemão, olha o que Jesus fez. Faça o que Jesus fez. Perdoe, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu também estou pagando a você algo que Ele te devia. E o nosso coração precisa ser como o coração de Deus. O nosso coração precisa bater o toque da batida de Deus. Esse compasso precisa ser o mesmo. O coração de Deus tem que estar em compasso com o coração da igreja. Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar. E você vai ver que quando ele diz isso, que ele vai pagar. Olha, se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E ele continua, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Paulo está falando o seguinte, Filemão, antes de Onésimo te dever alguma coisa, você devia a mim. Ele deixa isso muito claro nessa carta. Você devia a mim. Então, eu poderia também requerer de você o que você me deve. Nós vamos fazer uma coisa, olha, eu pago o que Onésimo te deve. E aquilo que você me deve, não vou levar em conta. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos muito a Deus. Essa dívida, meu amado, foi paga por Jesus. E do mesma forma com que Jesus perdoa, nós precisamos aprender a perdoar, porque eu tive um perdão muito maior do que o perdão que eu tenho que liberar para alguém. Você não consegue notar isso? O padrão de excelência de Deus é muito maior. Para eu alcançar a excelência de Deus, amado, para eu conseguir agradar a Deus só através de Jesus Cristo, porque pelos meus méritos eu não vou agradá-lo. Mas eu fui perdoado por Ele, eu devia a Ele muito. E às vezes aquele que me deve muito pouco, eu não estou querendo perdoá-lo, porque eu tenho a minha razão. Porque realmente é legal o que Ele me deve. Essa noite vamos colocar as nossas razões de lado. Vamos aprender a relevar. Vamos aprender a perdoar as pessoas. Vamos aprender, amado, a realmente não só perdoar, mas caminharmos de mãos dadas uns com os outros. Caminhar de mãos dadas uns com os outros. Eu quero chegar no céu de mão dada contigo. Eu não quero chegar lá no céu, eu aqui e você lá do outro lado, porque cada um vive a sua vida, porque a gente não se entende, e isso está errado, isso tem que ser repreendido na nossa vida. Nós temos que andar caminhando juntos. E ele deixa muito claro no finalzinho do versículo 22, prepara-me também um alojamento. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou ver o que eu estou falando para você, eu vou passar aí, eu vou ver se você realmente fez o que eu tinha te falado. No início da carta, o apóstolo Paulo fala assim para ele, olha, eu poderia usar a minha autoridade de apóstolo e te obrigar a você perdoá-lo, até porque você me deve. Mas eu não vou fazer isso, eu vou falar contigo como um amigo. Assim é Deus conosco. Deus tem autoridade, meu amado, sobre a nossa vida, mas Ele nos deu o poder de decisão.
Ele vai falar para a gente, olha, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque vocês já se identificam comigo, vocês estão andando comigo, vocês sabem como eu lido com as pessoas, vocês também têm que lidar com as pessoas da mesma forma. Eu não preciso obrigar, colocar uma arma na sua cabeça para você perdoá-la. Você sabe, porque eu perdoo, você também tem que perdoar. Se eu ando junto, você também tem que andar junto. Mas uma coisa muito linda que eu vejo aqui, terminando a minha palavra, que o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai saudar, ele vai fazer uma saudação final para Filemão. Ele vai dizer, saudações de Epáfras, né, aqueles que estavam com ele lá na prisão. Nessa carta, ele faz uma saudação junto com os irmãos que estão com ele na prisão. Ele vai dizer saudações de Epáfras, de Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Eles são meus colaboradores, ele deixa isso muito claro. O que é muito interessante é que dentre esses homens aqui, que ele diz que está com ele, está João Marcos. João Marcos está com Paulo. Mas, presbítero, o que tem a ver João Marcos, Paulo, nessa história toda? Tem tudo a ver, amado. Eu costumo dizer que o exemplo tem que vir daqui. O exemplo tem que vir de mim. O exemplo tem que vir da liderança. Sabe, se você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 13, versículo 13, você vai ver que Deus separa Paulo e Barnabé para uma grande obra, para a primeira viagem missionária deles. E eles pegam João Marcos que está aqui. Eles pegam Marcos para viajar com eles. E eles decidem viajar. Só que no meio do caminho, em direção à igreja de Antioquia, Marcos decide voltar. Marcos perdeu a sua utilidade para Paulo. Marcos volta para Jerusalém. Marcos não quer caminhar com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé continuam a sua caminhada. Marcos volta para Jerusalém. Provavelmente ele é tratado por Pedro lá em Jerusalém. Então, João Marcos faltou com Paulo e com Barnabé. A expectativa que eles tinham a respeito de João Marcos foi completamente jogada por terra, porque eu contava com ele, me deixou na mão. Eu contava com ele, me abandonou. Eu contava com ele, se acovardou. Quando você vai ver um pouquinho mais lá na frente, lá em Atos capítulo 15, versículo 37, eles vão fazer a segunda viagem deles, missionária. E Barnabé decide pegar quem para viajar com eles? João Marcos. Barnabé vem, traz João Marcos. Paulo fala assim, não vai andar comigo. Sabe aquela justiça humana? Não, faltou comigo uma vez? Não vai andar comigo, não. A gente vai viajar, mas João Marcos não vai, porque da primeira vez ele afrouxou. Da segunda vez ele não vai caminhar comigo, não. E Barnabé, não, Paulo, ele vai viajar com a gente sim. Não vai viajar. Ele vai viajar, Paulo, não vai. A Bíblia fala que foi tão forte essa discussão a respeito desse mesmo homem chamado João Marcos, que Paulo e Barnabé se separam. Barnabé era filho da consolação, seu nome significa filho da consolação. Barnabé pega João Marcos e vai viajar, e a viagem deles foi muito frutífera, e Paulo também viaja, a viagem dele também foi muito frutífera. Pode ser, amado, que na nossa caminhada cristã, pode ser que na nossa vida, às vezes a gente venha se distanciar um pouco das pessoas. Isso pode acontecer. Mas a nossa comunhão precisa ser a mesma. Paulo teve o primeiro problema com Marcos. Na segunda viagem, ele não quis mais caminhar com Marcos. Mas quando o apóstolo Paulo está lá, já próximo de morrer,
escrevendo a sua última carta para Timóteo, segunda epístola para Timóteo, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois ele me é útil no meu ministério. Você vê já o apóstolo Paulo pedindo para trazer aquele que tinha falhado com ele. Aquele que o relacionamento estava estremecido. E quando eu olho para essa carta para Filemão, quando eu vejo Paulo falando com Filemão e deixando no final, nas entrelinhas, essa palavra, saúda-te Epáfras, Marcos, Aristarco, ele está dizendo o seguinte: olha, resolve o teu problema com Onésimo, porque o meu problema com Marcos já foi resolvido. Muitas vezes, amados, muitas vezes nós queremos que o outro seja perfeito, mas a nossa parte nós deixamos de lado. Não, meu caso é diferente, não. Todos nós precisamos ser exemplo, para não ter que ouvir aquela frase vinda do inferno: quem é você para me falar isso, porque você não faz isso? Se o apóstolo Paulo não tivesse resolvido o seu problema com João Marcos, ele poderia ouvir de Filemão essa palavra: olha, você não resolveu o teu problema com Marcos. Por que você está querendo cobrar o meu problema com Onésimo? Se com João Marcos você não resolveu, então ele já cerca por todos os lados qualquer tipo de acusação que o inimigo queira fazer contra a vida dele. O meu problema com o João Marcos está resolvido. Ele está comigo aqui na prisão. Ele está sendo útil. O meu relacionamento foi restaurado com João Marcos. Isso significa, meu amado, que tanto aí quanto aqui, nossos relacionamentos, eles precisam ser como Deus espera que sejam. Não adianta eu falar para você amar se eu não amo. Não adianta eu falar para você perdoar se eu não perdoo. Não adianta eu falar para você orar se eu não oro. A Bíblia diz, amados, que as pessoas estão muito mais preocupadas em ler a nossa vida do que ler a nossa Bíblia. A Bíblia fala, o apóstolo vai deixar muito claro, que nós somos a carta lida pelas pessoas. Nós somos. As pessoas não querem, às vezes, entrar numa igreja, mas querem ver a nossa atitude. As pessoas querem não apenas, amados, ouvir o que nós falamos ou o que nós pregamos, mas as pessoas precisam ver o que nós estamos fazendo. Para ver se aquilo que eu prego, se aquilo que eu falo, realmente eu estou vivendo aquilo. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. E que você fechasse os seus olhos nesse momento. E que você pensasse. Tem pessoas que estão na igreja, amados, mas que ainda precisam resolver muitas questões ainda. Tem pessoas que estão na igreja. Tem pessoas que não conseguem olhar a Deus como pai, porque tem dificuldade de relacionamento com o seu próprio pai. Tem pessoas que não conseguem ter relacionamento com outras pessoas. Não anda, o negócio não anda, porque lá atrás foram feridas por pessoas. Tem pessoas hoje que não querem mais ter envolvimento com as coisas de Deus, porque se decepcionaram não com Deus, mas com pessoas. Mas essa noite Deus está falando o seguinte com você: olha, pessoas são pessoas. Você é um ser humano, você erra, você é imperfeito também. O teu relacionamento, para ser bom na vertical, precisa ser bom na horizontal. Estamos com dificuldade de relacionamento com Deus, porque nós não estamos conseguindo nos relacionar com pessoas. Mas essa noite o Espírito Santo está falando do teu coração. Eu tenho certeza que quando você estava sentado ali ouvindo essa palavra, muitos talvez tiveram vontade de levantar e ir embora para sua casa. Talvez você dentro do teu coração estivesse falando assim: ó, mas você não sabe o que eu passei com essa pessoa. Eu não sei. Deus sabe. É por isso que Deus está lembrando, trazendo
trazendo à sua memória uma situação difícil na sua vida, para que você tenha esperança. E eu tenho certeza que se você deixar, Deus vai trabalhar no teu coração, na tua mente, e isso vai passar. Gostaria que você desse a mão para o seu irmão do seu lado, e você orasse com ele, e pedisse ao Senhor: Senhor, o Senhor conhece a necessidade do meu irmão. Que meu irmão aprenda a relevar. Que meu irmão aprenda a perdoar como Cristo nos perdoou. Porque nós não somos melhores do que Cristo. Se nós não somos melhores do que Cristo e Ele perdoou, mano, nós precisamos perdoar. Nós precisamos caminhar. Sabe aquela pessoa que não sai da sua mente? Que não sai da sua língua, que você não consegue parar de falar dela? Com rancor, com raiva, com crítica? É hora de você colocar essa pessoa diante do Senhor junto contigo. E falar: Senhor, restaura a minha comunhão, Senhor. Tenho certeza que muitas vezes acontece dentro das nossas próprias casas. Nossas maiores feridas talvez estejam dentro das nossas próprias casas. Mas Deus é um Deus que restaura as feridas. Deus é um Deus que restaura feridas. Deus é um Deus que restaura relacionamentos. Deus é um Deus que visita o seu povo com perdão e com graça. Um povo que não merece. Um povo que todo dia tem decisões como Onésimo, tem atitudes como Onésimo tomou. Mas todos os dias, Jesus intercede por nós. Todos os dias da nossa vida. E aí, quem é o seu Onésimo? Quem é o seu Onésimo? Quem é aquele que faz todos os dias você cobrar a Deus uma atitude? Deus essa noite já está colocando uma atitude no seu coração. Vá em direção a essa pessoa. Vá em direção a relacionamentos que foram rompidos. Vá em direção a pessoas que você sabe que estão magoadas contigo. Vá em direção a pessoas que não falam mais contigo. Vá em direção a pessoas que estão te evitando. Vá em direção a pessoas que estão indiferentes à sua presença. Vá em direção, ainda que você vá doendo, vá em direção à cruz. Ainda que você fale: mas eu tenho razão, eu sou o certo da história. Diante de Deus não existem os certos, existem aqueles que têm um coração disposto a restaurar relacionamentos. Jesus estava certo, amado, os discípulos estavam errados. Jesus estava certo, nós estávamos errados, Jesus nos perdoou. Ah, Senhor, em nome de Jesus. É difícil. Eu gostaria de convidar você aqui à frente, amado. Você que talvez esteja passando por uma situação como essa, Senhor. Amigo, olha, tem pessoas na minha vida que é difícil de manter o relacionamento, de manter a paciência, de manter a comunhão. Eu sei que não é fácil. Estou dizendo, amado, eu sei que não é fácil. Mas com o Espírito Santo, meu amado, com Deus nos ajudando, nós conseguimos. Eu gostaria de convidar você aqui à frente, que nós estaremos orando pela sua vida, amado. A você que deseja receber a oração, amado. Não espera pelo outro, vem aqui à frente, rapidamente, que nós vamos estar orando, porque Deus vai romper, amado. Deus vai romper. Essa noite é noite de rompimento. Laços que manteram, grilhões que tentaram separar vocês, que te acorrentaram à falta de perdão, essa noite, em nome de Jesus, serão rompidos. Meu segundo convite, amado, é para você que entendeu que você precisa ser perdoado por Deus, que você precisa pedir perdão a Deus, porque você não é o cara que Jesus sim, amado. Jesus sim, Ele é o cara. Ele é aquele que
foi ofendido. Ele é aquele que nós precisamos ir em direção a Ele e pedir perdão a Ele. Mas mesmo assim Ele intercede pela sua vida. Você que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que se sente como um Onésimo, que perdeu a sua utilidade para os homens, que os homens já não te veem mais como deveriam olhar. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus te olha não pela sua utilidade, Jesus te olha pelo seu significado. Jesus te olha porque você é uma alma que precisa do amor dele. Ainda que você não tenha nada para oferecer a Jesus, Jesus não quer nada, meu amado. Jesus quer que você reconheça que Ele é suficiente para a sua vida. Ele é suficiente para você. Tem mais pessoas que precisam estar aqui à frente. O Espírito Santo está falando, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Você precisa ser tratado. Aleluia. Eu gostaria que a igreja, você que ficou aí no seu lugar e não veio aqui à frente, você viesse aqui à frente e você abraçasse essa pessoa que está aqui à frente, porque ela precisa do seu abraço. Cadê os Paulos? Cadê aqueles que intercedem? Cadê os pacificadores? Eu espero ver que todos os irmãos que estão aqui à frente recebam um abraço de cada pessoa, que nenhum fique sem um abraço por uma intercessão agora. Igreja é local de cura, amados. Perdão não é fácil de se dar, amados. Relevar não é fácil. O que eu estou falando para vocês é um desafio que Deus está colocando no meu coração e no seu coração. Olha, perdoai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É esse sentimento no nosso coração que precisamos ter, um coração cristão, um coração perdoador, um coração relevante, um coração, amado, não segundo o coração desse mundo, mas segundo o coração de Deus, que perdoa, que releva, que caminha mais, que fala tudo bem, vamos continuar caminhando. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós tivéssemos essa comunhão, amado. Um alto preço. Para que Paulo tivesse comunhão com Filemão, alguém teve que morrer na cruz do Calvário por eles. Se aquele que morreu na cruz do Calvário não tivesse morrido por eles, não existia comunhão entre Paulo e Filemão. Talvez eles nem se conhecessem. Alguém